Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Eu não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo aqui. Eu sou do canal Vando Vida Versátil, tá? E hoje eu vou falar um pouco a minha opinião sobre a decadência da educação brasileira, né? Então, que segundo, né, os governantes, isso daí é um plano desde a década de 20, né? 1920, para melhorar a qualidade na educação, a qualidade, né? E fazer as pessoas baixar o nível de analfabetismo no Brasil, né? Só que não foi aprovado porque as pessoas daquela época tinham clareza, né? Que isso ia prejudicar, né? Todas as gerações, né? Só que foi passando, né, o tempo, entendeu? E nos anos 80, né, as pessoas já tinham uma opinião formada sobre igualdade, né? Nesse sentido, todos terem oportunidades iguais, né? Todos terem oportunidades iguais, esquecendo da capacidade da meritocracia, né? Só que também não foi aprovado na época e foi vindo, né? Foi passando o ano e foi aumentando a pressão em cima do governo, até que na década de 90, se eu não me engano, foi 1996, com a lei de diretrizes básicas, né, que aprovou a aprovação automática, né, pressionada também pela ONU, que a ONU queria respostas, né, para quê? Para baixar o nível de evasão escolar, a frequência nas escolas, né, e o fim do analfabetismo, mesmo que isso fosse uma ilusão, entendeu? Mesmo que isso fosse uma ilusão. Por quê, cara? Que as pessoas são diferentes, né? Algumas têm facilidade para algo, outras não, entendeu? E o que acontece? Sempre as oportunidades eram dadas iguais. Quando foi aprovada essa... Quando eu era mais novo, né? Tava lá no ensino fundamental, antes de ser aprovada, né? A aprovação automática. Eu ficava pensando, né? Porque eu conseguia passar de ano estudando. Aí eu vi algumas pessoas ficando para trás, alguns repetentes, né? Pessoas mais velhas na mesma sala e no mesmo ano letivo, né? E isso se repetia, eu ficava com pena das pessoas. E eu pensava assim, né? Por causa da minha pena, por que as pessoas não passavam todas, entendeu? Todas, para que ninguém se sentisse inferior a ninguém, né? Hoje, com isso que acontece, eu entendo, sabe que eu entendo? Que, assim, pra a gente, qualquer coisa na vida que a gente queira, tem que ter esforço, entendeu? Se não tem o esforço necessário, não tem o esforço necessário, acaba virando bagunça e as pessoas não valorizam. Porque quem valoriza alguma coisa de graça? É ninguém. Ninguém, né? Entendeu? E assim, é, hoje que todos passam de ano, né? Todos passam de ano sem um mínimo de esforço. Vai para a escola sabendo que não vai dar nada, que não vai reprovar, para revisar matérias, né, que foram mal. As pessoas vão de qualquer jeito. Quando essas pessoas se formam, entendeu? Que a gente tem que passar pelas fases básicas do ensino, né? Ensino fundamental e médio, entendeu? Quando essas pessoas vão para uma faculdade e se formam, essas pessoas
trabalham com amor. Não, é simplesmente pelo dinheiro, né? Simplesmente pelo dinheiro. Aí é o que você vê hoje em dia. Um péssimos profissionais. Tem bons profissionais? Tem, mas a grande parte são péssimos profissionais. Entendeu? E muito vem disso. Por quê? Não tem mais aquele empenho, aquela dedicação, o esforço. E sabe que não tem mais a meritocracia. Entendeu? Se tem várias bolsas aí e etc. Que a pessoa consegue alcançar níveis altos superiores, né? Entendeu? Algumas ainda conseguem ajuda de determinado político, disso, daquilo. Então precisa esforço. Precisa esforço. Entendeu? É, é complicado. É complicado. Tá? Porque hoje, há um tempo atrás, né, no tempo da Dilma lá, tinha aquele negócio, né? Pátria educadora. Pátria educadora. Livros, né? Ao invés de armas, de livros. Como que a pessoa vai aí ler livros se ela nem sabe ler e escrever direito, pô? Entendeu? Se foi falado pra ela pra só ir pra escola e passa de ano, não precisa aprender nada. Entendeu? Vai dar livro pra quem não sabe ler, pra quem não sabe interpretar, né? Tem coisas que a gente fala que não é cruel, é a realidade, é a verdade, é a verdade, entendeu? Pátria educadora, tá? Como? Tem que saber interpretar pelo menos um texto, né? Será que muitos conseguem hoje em dia? Tem pessoas que terminam o ensino médio, né? Conseguem para uma faculdade. Tem faculdade hoje em dia que nem precisa de vestibulinho, entendeu? Como esses profissionais vão ser péssimos? Só visam o quê? É dinheiro, mais nada. Nada além disso. Entendeu? E o amor ao próximo, muitos esquecem, né? Tá aí uma diferença também de amor ao próximo e empatia, né? E empatia. E aí voltando ao nosso assunto. Ao nosso assunto lá. Sobre a destruição da educação básica, né? Aí depois da aprovação automática, aí foi adotado um novo sistema de ensino, né? Foi o do Paulo Freire lá, o patrono da educação brasileira. É isso? É uma coisa que é algo falido, né? Que não forma ninguém, entendeu? Que não forma ninguém. O que forma mesmo é o esforço da pessoa, a determinação da pessoa, entendeu? Todas as pessoas têm grande capacidade. Por que deixar a capacidade delas adormecida? Né? Eu te dou tudo de graça. Esse de graça sai caro. Sai caro, nada é de graça. Lá na frente, a pessoa que acredita nisso, ela entende, ela paga um preço. Que chegar em certas idades, sem conhecimento algum, é doído. O que vale um papel? Um papel com letras bonitas, com palavras bonitas, não vale nada sem apresentar o conhecimento, né? É só por um papel só. Tem que refletir. É bom a gente pensar, né? Conhecimento é algo que ninguém tira. Conhecimento é algo que ninguém tira, tá? E assim, com tanto engano, tanto bolsa, tanto isso, tanto aquilo, eu sou a favor. Sou a favor sim de dar ajuda para pessoas que realmente precisam, que necessitam, tá? Já que o governo Lula quer dar pé de meia, quer dar incentivo para a pessoa ir para a escola, só ir para a escola passa, reflita, isso não é algo bom. Só ir para a escola, para ele mostrar para a ONU lá, ele está no padrão de qualidade mundial,
em cima de você, usando você como manobra. Tem algo para você aprender, vá para a escola, entendeu? Mas hoje em dia tem o YouTube, não aceite passar os anos, entendeu? Não aprender nada, não aprender nada. Passar como se fosse um tempo só para bagunçar. Tem o YouTube para te ajudar, não aceita não, pô. Tem muita capacidade dentro de você, entendeu? Muita capacidade dentro de você. E assim, voltando, já que o governo quer dar tanto incentivo, né? De bolsa isso, bolsa aquilo, entendeu? Com essa maldade aí de dar um parecer para a ONU, usando as pessoas, tá acabando o analfabetismo. Mentira, tá bom? Mentira. Dê um incentivo, eu sou a favor. Mas com esse dinheiro, entendeu? Avalia de verdade a nota dos alunos, pô. E estabelece algo assim. Se você tirar notas baixas, teu benefício vai reduzir. Você vai ter o benefício, mas vai reduzir. Se você tirar notas altas, seu benefício sempre vai ser alto. Aí eu quero ver aquelas pessoas que estão tendo baixo desenvolvimento. Hoje tudo é dinheiro. Se elas não vão se esforçar para manter o mesmo nível, uma parte não. Uma parte vai querer ficar no mesmo, né? Mas a maior parte vai querer sim, tá? E outra, tem que parar com isso aí de dividir para conquistar, entendeu? Brancos e negros têm a mesma capacidade. A mesma capacidade. E se tiver alguém injustiçado, que recorra à justiça. Que recorra à justiça. Por quê? Porque a capacidade quer dizer com cor de pele, porra. A gente tem que lutar assim. Se tem racista vagabundo, infelizmente hoje em dia, ele tem que ser denunciado, ele tem que pagar, entendeu? Com rigor da lei, mas você não pode dizer que todos são, tanto branco com negro e negro com branco, entendeu? A gente tem que se unir, tem que se unir e lutar contra isso, e não pegar ódio do outro, caramba. Não pegar ódio do outro, que todos têm a mesma capacidade, tá? Incentivo. Se a pessoa quer ter todos esses benefícios aí, igual o pé de meia que o governo está dando, ótimo, ótimo. Mas rever a nota do aluno no final do ano. A intenção não é ajudar o aluno, que ele está pegando dinheiro. Quando ele acabar o ensino médio, for tentar prestar um concurso ou qualquer coisa, ele vai agradecer, porque a escola não foi inútil para ele. Entendeu? Aquele dinheiro que ele pegava e que fez ele se esforçar para conseguir, mesmo sem querer aprender, mesmo sem dar importância para a escola, ele aprendeu alguma coisa. Ele vai ser grato. Melhor quando ele chegar em certas idades lá, ele querer voltar e recuperar um tempo que não volta. Já que a intenção do governo é ajudar, pensa nisso, né? E agora parece que está sendo... foi aprovado o texto, né? Mas ainda precisa ir para o Congresso, né? No Plano Nacional de Educação. Tem gente que acha isso maravilhoso. Eu acho péssimo. Sabe por quê? Porque a escola não é depósito de criança. A escola deveria ser para crianças aprenderem e não ir ao por ir e passar de ano, tá? A gente está criando uma geração doente. E a gente não se dá conta disso. Nem tudo que reluz é ouro. Entendeu? Nem tudo que reluz é ouro, tá? Me desculpa, eu vejo isso muito com pai e mãe que quer se livrar dos filhos. Aí joga na escola. Joga na escola. A obrigação é tua. Recupera a tua autoridade, pô. Dane-se o mundo. Entendeu? Dane-se esse sistema de hoje em dia que quer tirar a tua autoridade. Se você ama teu filho ou tua filha, pensa diferente. Tá bom? Quem manda é você. Lá na frente, teus filhos vão te agradecer. Recupera a autoridade para os teus filhos voltarem a ter notas boas, voltarem a se comportar, para
para as crianças não serem refém das drogas, os adolescentes como está hoje em dia, que eu sei me dá tristeza. Moleque de 13 anos aí para mais se drogando, se matando. E menina também se espelhando em menina de prostituição aí, de job, né? Tudo isso é o que? Recuperar a autoridade de pai e mãe, dar uma atenção. Seus filhos não precisam do teu dinheiro. Teus filhos precisam da tua atenção. Teus filhos, eles não precisam das coisas de última geração, eles precisam de você. É de você que eles precisam. Tá bom? Criança precisa de correção. Adolescente também. Tá? Eles não sabem de nada. Quem sabe é você. Se lembra do teu tempo e compara com isso que você vive hoje. Oh Deus, você vai ver uma diferença gritante, né? Entendeu? Entendeu? E assim, a estrutura da escola é boa. Ah, boa construção, tem bons recursos, tem. Que ótimo. Só que o importante não é a estrutura. O importante é o conteúdo, pô. O importante é o conteúdo. Não é... desculpa, não é todos terem igualdade. Igualdade, eu não uso essas palavras novas não, tá? Igualdade. Né? Então, pô. Para ter igualdade tem que ter conhecimento. Né? E não todo mundo ser massa de manobra de um governo, seja lá de quem for, né? Seja lá de quem for, entendeu? Ser livre é a gente fazer as nossas próprias escolhas, entendeu? E conquistar, mas para conquistar tem que ter base, entendeu? E quando você destrói também a educação básica, eu vejo muito se reclamar que aluno bate em professor, faz tudo isso, né? Mas quem foi que destruiu a autoridade? Os próprios professores, poxa. Com ideologia, caramba. Os próprios professores com ideologia. Tá bom? Pai e mãe não pode corrigir filho, senão Deus me livre. Não é assim? Acontece, o pai e mãe viram o maior monstro. Entendeu? Professor tem que ser respeitado. Mas se ninguém tem impulso e mostra a direção pro aluno, e aquela pessoa que é a autoridade que deveria ser respeitada, tira toda a autoridade dela, como vai ter respeito? Como vai ter respeito ao aluno? Ele não é um amiguinho ali, ele está tentando absorver algum conhecimento, né? Quem é que tem o conhecimento? Né? Conhecimento é valoroso, valoroso. Poucas pessoas entendem isso. E esse jovem, adolescente, tudo mais, não entende. Ele vai entender lá na frente, entendeu? Que um papel não significa nada, entendeu? O que vale é o conhecimento que se tem, que se obteve. É complicado. A vida não é difícil. Ou melhor, a vida não é fácil. Tudo tem que se ter esforço. Esforço. Entendeu? Tanta coisa que estão fazendo hoje em dia. Às vezes eu fico me perguntando para que esse pessoal luta tanto assim. Entendeu? Se muitas coisas já foram conquistadas, né? Muitas coisas já foram conquistadas. Eu sou do tipo de pensamento que a gente como um ditado bíblico, né? Um versículo bíblico que fala isso. Você peneira, né? É um ditado. Você peneira. O que é bom você cultiva, o que é mal você joga fora. É lixo. Eu sou desse tipo de pensamento que a gente tem que recuperar muita coisa do passado. O que é bom hoje tem que ser cultivado. E a maioria das coisas que se tem hoje em dia é lixo, pô. Tá servindo para jogar um contra o outro, para destruir relação, para criar ódio e a discórdia, é tudo isso.
Tudo isso. Pelo menos é o meu ponto de vista. Entendeu? Dividir para quê e separar para quê? Não tem lógica. Entendeu? O ser humano tem muita capacidade. Muita. Mas tem que descobrir essa capacidade e aplicar. E não querer, muitas vezes, assim, eu tenho papel, eu tenho formação, papel. Às vezes, para mim, na minha opinião, uma pessoa com uma função simples não tem esse papel. Eu sou formado nisso, formado naquilo, mas faz as coisas com amor e bem feita. Então, à frente me leva muitos quilômetros à frente de uma pessoa que só tem papel. Só tem um papel, que ou trabalha por status, né? Sem amor, trabalha de qualquer jeito, né? Lá na frente a vida cobra. Lá na frente a vida cobra tudo, né? Entendeu? Fazer as coisas com amor. Fazer as coisas com amor, tá? É a melhor coisa que tem. Amor é fazer as coisas da melhor forma possível, tá bom? Da melhor forma possível. Hoje tá tudo invertido. Infelizmente tem bons profissionais, tem, mas hoje em dia tem antigamente a minoria eram maus profissionais. Hoje em dia é a maioria, porque ninguém está preocupado com nada. Parece que a ideologia entrou a cabeça e inverteu tudo. Inverteu tudo, essa é a verdade. Entendeu? Tem péssimos médicos que olham o ser humano como um objeto de estudo, como se fosse nada. Tá bom? Por quê? Por causa do próprio sistema e daquilo que as pessoas aceitam como normal. Entendeu? Mudar a mentalidade, né? Médicos, entre outros profissionais, tá? E são tidos como pessoas maravilhosas. Por quê? Porque hoje em dia não precisa mais ter valores. Hoje em dia você ter preço, ter coisas. Fulano tem milhares, tem milhões, fulano tem isso, tem aquilo, que é tudo isso se dane. Entendeu? Obrigado. Nada pra ele. Entendeu? Essa é a grande verdade da situação, né? Hoje em dia, a pessoa que faz o básico, entendeu? Com determinação, com amor, com tudo isso, ela se destaca, tá além das outras, entendeu? Se destaca, porque não é só preço, tem valor no meio. Agora eu vou te pedir, dá um like nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal aí, dá uma ajuda aqui, tá? Te agradeço. E até o próximo vídeo. Tchau.